As eleições municipais foram realizadas no início deste mês. Os eleitores elegeram ou reelegeram prefeitos e vereadores nos 246 municípios goianos. E agora, ao fim das eleições, algumas mudanças ocorreram no quadro político de Goiás, principalmente para as próximas eleições de 2014, em que o estado deve eleger um novo governador. E para falar mais sobre este panorama político, está aqui mais uma vez no estúdio do Conexões o professor Pedro Célio, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Conexões. Tudo bom, Camila? Os telespectadores, vamos conversar um pouco, sobre o novo cenário político. Bom, e antes da gente começar essa conversa, você assiste agora uma matéria explicando um pouquinho sobre essas mudanças no cenário político em Goiás. No dia 7 de outubro, os eleitores de Goiás foram às urnas escolher os prefeitos e vereadores dos 246 municípios goianos. E agora, depois de quase 2 semanas passadas das eleições, é possível começar a traçar um panorama político no estado. E quais as influências destas escolhas nas eleições de 2014. Nas 3 maiores cidades do estado e as únicas que poderiam ter segundo turno, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, os atuais prefeitos foram reeleitos. Paulo Garcia, do PT em Goiânia, com mais de 57% dos votos válidos, Maguito Vilela, do PMDB em Aparecida de Goiânia, com quase 64% dos votos, e Antônio Gomide, do PT em Anápolis, com quase 89% dos votos. Nas 3 cidades, os prefeitos reeleitos são da base opositora ao governo de Marconi Perillo. Essa situação ocorre em pelo menos 100 municípios goianos, onde os prefeitos eleitos são de partidos da oposição, o que gerou maior equilíbrio em relação às forças da base do governo do estado. Os 2 partidos com maior número de prefeituras em Goiás são PMDB, com 54 prefeitos eleitos, e PSDB, com 48. Uma surpresa neste ano foi o PSD, partido fundado no ano passado que elegeu 21 prefeitos. O PSD vai governar municípios que totalizam cerca de 610 mil habitantes. PT e PTB ficaram com 17 cidades cada, e o DEM e o PP ficaram com 16. Apesar de não ser o partido com o maior número de prefeituras, o PT reúne as cidades com o maior número de eleitores. Com as vitórias em Goiânia, Anápolis e Valparaíso de Goiás, os petistas vão comandar municípios com mais de 1.800.000 habitantes. O PMDB é o segundo colocado no ranking que considera o número de habitantes. O partido comandará prefeituras que reúnem cerca de 1.150.000 habitantes. Entre as principais cidades estão Aparecida de Goiânia e Jataí. O partido de Iris Rezende também ganhou força no entorno do Distrito Federal, antes dominado pela base aliada. O partido venceu em 4 cidades. Com as prefeituras conquistadas oficialmente, o partido do governador Marconi Perillo deve governar para cerca de 590.000 pessoas. Bom, professor, para começar, é interessante notar que nas 3 maiores cidades do estado, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis, os atuais prefeitos foram reeleitos. O senhor acredita que essas reeleições, elas são motivadas por um bom trabalho desses prefeitos ou então aí por uma falta de motivação ou por outros motivos nessas 3 cidades? Eu acho que todas essas coisas, e se olharmos bem o quadro, mais alguns fatores. A eleição é muito rica de acontecimentos. Nas eleições, eu acho que a gente tem a oportunidade de enxergar com alguma clareza as coisas que estruturam toda a vida política, desde o último período, os últimos 4 anos ou os últimos 2 anos. Então, esses processos todos, eles vão se afunilando e vão se encontrando durante a campanha eleitoral. E mais do que isso, a campanha eleitoral também ela tem o dom de não apenas sintetizar o passado recente, mas também já de anunciar as perspectivas para o futuro imediato. Então, essas eleições municipais também são assim. Você mencionou um dado interessantíssimo. Nas 3 maiores cidades do estado, Goiânia e mais 2, foram mantidos os atuais governantes. Então, primeiro, sinal de uma aprovação das suas gestões, cada um na sua cidade. Em segundo lugar, a dificuldade do grupo opositor a eles apresentar uma condição competitiva. Veja bem que não há segundo turno em nenhuma das 3.
Agora, em terceiro lugar e mais importante é que nos 3 casos trata-se de uma oposição definida contra o governador Marconi Perillo. Quer dizer, então do ponto de vista já do peso que essas estruturas administrativas e também de prestígio eleitoral que elas podem gerar, né? Então nós já teremos um 2014 bastante ferrenho, é o que a gente pode ver. Bom, professor, um dado interessante é que o DEM, o partido do senador Demóstenes Torres, ele manteve o mesmo número de prefeituras da eleição passada. O senhor acredita que então esse escândalo possa não ter atingido tão fortemente o partido, mas sim a figura do senador? São 2 efeitos que a gente procura quando a gente faz a análise da política. Um deles é o efeito na chamada opinião pública, né, no eleitorado em geral. É nessa disposição para o eleitorado se entusiasmar com a política, com as eleições, com os seus líderes. Então, houve uma ducha de água fria. Foi algo muito negativo para a democracia aqui em Goiás. Esse é um lado. Agora, o outro lado, e a gente não tem uma dimensão exata, né, é o efeito que isso provoca nos bastidores, nas relações entre os políticos, naquilo que as câmaras de televisão e o grande público não fica sabendo. Então, o contato dos grandes líderes deste grupo com a área econômica do Estado ficou um pouco menos aceso, né? Ficou mais inibido. A capacidade de irradiação e de alianças desses candidatos em alguns municípios foi também prejudicada. Então, somando esses 2 planos, nós podemos ver nesse momento, por enquanto, que conjunturalmente os 2 lados desfavoreceram, foram negativos para o grupo do PSDB e seus aliados. Bom, professor, falando um pouquinho sobre a eleição dos 35 vereadores aqui em Goiânia. Houve pouquíssima renovação, cerca de 42% dos vereadores aí são novos, não estavam na casa anteriormente. O que o senhor acha que motiva essa falta de renovação, as pessoas elegendo novamente os mesmos vereadores e alguns até mesmo envolvidos em certos assuntos polêmicos, como a votação do aumento do próprio salário? O que o senhor avalia? Olha bem, isso repercute, né, todos esses elementos que a gente mencionou aqui no assunto anterior, repercute também nas eleições para as câmaras municipais e principalmente na maior delas, na mais importante, que é Goiânia. De uma maneira geral, o discurso político ficou prejudicado, né? E o que a política tem de mais interessante, se você observar bem, é que a maior parte dos candidatos falam que tem projetos de renovação. Alguns dizem, eu sou a renovação, votem em mim, abandonem o antigo. Ora, se o discurso político como um todo fica prejudicado, ele fica desarticulado, desacreditado, principalmente esse lado mais forte da política é que fica desacreditado. Então as coisas caem numa certa pasmaceira, né? Num certo desânimo, num desencanto, numa desmobilização dos eleitores e fica mais ou menos naquela regra, né? Isso favorece a que as coisas permaneçam como estão. Então, a renovação foi pequena. Nesse instante, a democracia e a boa política, o lado que a política tem de sadio, de cívico, né, foi muito prejudicado. Bom, professor, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco você continua acompanhando essa discussão a respeito do panorama político no estado de Goiás.